E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um filme de 2018 chamado Wendling. A motinha passando? Bom, eu vou falar pouca coisa mesmo desse filme. Porque Ana é uma garotinha que vive em uma cabana no meio da floresta, isolada de tudo. Ela vive lá com um homem que aparentemente se diz ser seu pai. Ele frequentemente diz a ela histórias sobre criaturas que vivem ali naquela floresta e que comem crianças. Isso tudo para evitar, para ver se ela não sai de lá, da cabana, não foge de jeito nenhum. Ele então cuida dela como se fosse a filha dele, dá banho, ensina a ler e na hora do comer ela só pode comer legumes, nada de carne. Um dia, enquanto ela estava no quarto dela no sótão, ela escuta ele conversando com alguém e pensa: com o que ele está conversando, sendo que só mora nós dois aqui? E ele disse que não existe mais ninguém além de nós dois na Terra. Eu vou ver, né? Aí ela pega a mão dela e vai em direção à maçaneta da porta. Na hora que ela toca, a bichinha reaquar morre de um choque que ela levou. Aí ela já acorda no outro dia, com ele explicando que o choque era para proteger ela das criaturas que tentam comer criança. Aí ela pega e pergunta: mas e aí? Tu tava conversando com quem ontem à noite? Sendo que tu disse que só mora nós dois aqui, não tem mais ninguém. Aí ele pega e vê que não vai conseguir desdobrar ela na conversa, ele pega um fósforozinho e hipnotiza ela, até ela dormir. Em um dos aniversários dela, ele pega e dá um hamster para ela. Só que tempos depois ele morre. E é aí que ele vai explicar para ela o que é morte, porque até então ela ainda não sabia o que era morte, nada disso. Ele pega e explica: ó, morreu, não volta mais, mas ele tá em um bom lugar. Com o passar do tempo, a Ana cresce e as preocupações dele aumentam ainda mais, porque um dia ele chega e encontra sangue lá na cama. E ele fica muito preocupado com isso. E é a partir daí que ele começa a aplicar nela alguns medicamentos na esperança de reprimir um pouco ali o seu amadurecimento. Porém, esses medicamentos que ele aplica nela acabam colocando a vida dela em perigo. Ela então pede para que ele acabe com a dor dela, mas só que ele não tem coragem. E a Ana então acorda em um hospital. Ana então acorda em um hospital e, atordoada com aquilo tudo, acaba fugindo. Só que não demora muito e os médicos acabam pegando ela de volta e levando para dentro do hospital. E é lá no hospital que ela conhece Ellen, a xerife ali daquela cidadezinha. Ela então revela que foi ela que a encontrou depois que as pessoas ali do local escutaram um tiro na casa dela. E o autor do tiro ali tinha sido o pai dela, que tentou passar dessa para melhor, porém ele sobreviveu e estava sendo tratado ali no mesmo hospital. O médico então chega ali e diz que a Ana deveria ser encaminhada para um hospital psiquiátrico até que o exame de DNA saia, para comprovar se o homem lá é pai dela mesmo ou não. Porém, Ellen é contra a internação dela em um hospital psiquiátrico e o xerife Rogers também concorda e diz que eles deveriam deixar o médico decidir o que fazer ali com ela. Ana diz que queria ficar com a xerife Ellen e ela concorda. Ellen então a leva para casa, onde lá ela conhece o Ray. Ellen também oferece a ela um hambúrguer, porém ela só come a carne. E lá ela aprende um pouco mais sobre a humanidade e sobre a vivência, coisas diferentes que o pai dela tinha ensinado para ela, incluindo a procriação. Ela também começa a frequentar a escola, onde ela tem mais contato com pessoas da idade dela, embora algumas pessoas achem estranho alguns jeitos dela de agir, como andar descalço e entre outras coisas. Ela também vai frequentemente na biblioteca aprender mais sobre a natureza e sobre outras coisas em si. Um dia, enquanto ela estava andando pela floresta, ela acaba vendo um cervo que foge quando vê ela. Sem resistir, ela começa a perseguir o cervo, e é aí que ela conhece um homem que mora ali na floresta e é conhecido como Lobo, que a para e a impede de acionar uma armadilha de caçador. Mais tarde, enquanto ela estava aprendendo mais sobre a vida selvagem, ela acaba percebendo que as unhas dela estão ficando meio preta. Mais tarde, enquanto ela está em casa, Ellen ajuda ela a se limpar e diz que o teste de DNA saiu, que o homem não era o seu pai, no caso o que cuidava dela antes. Uma noite, enquanto ela estava olhando ali as estrelas, o Ray se aproxima e tenta ajudar ela com um dever de casa, mas ela não liga muito e quer ficar ali aproveitando o tempo.
Ela então olha pro lado e vê umas luzes piscando na floresta e pergunta o que é aquilo. O Ray então explica que aquilo ali é uma festa organizada por uma menina do ensino médio chamada Jenna. E Ana se lembra que essa mesma garota convidou ela para essa festa, então eles dois decidem ir. Bom, chegando lá na festa, eles começam a beber um pouco e a Ana ela se sente um pouco sobrecarregada e é aí que eles dois acabam se beijando, desgramada aproveitando da fraqueza da menina. Só que o beijo deles é interrompido quando o Ray percebe que a boca dela tá sangrando. É aí que ela sai correndo e vai direto pro banheiro. No banheiro ela descobre que os dentes dela estão caindo e em pânico ela decide fugir pela janela. Já na floresta, enquanto ela caminha tranquilamente, um cara chamado Lawrence tenta se aproveitar ali da situação, só que ela acaba mordendo o pescoço dele, eliminando ali ele praticamente na hora. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se caso alguém tiver interesse de assistir esse filme, eu vou estar deixando o nome dele aí na descrição. É só dar uma pesquisada. Valeu!